povo meu, vai levar essa mensagem aos seus. É com muita gratidão que eu estou aqui hoje para dividir com vocês o 8º passo para se tornar um engenheiro de sucesso. A gente vem dividindo aqui, compartilhando com vocês o que a gente tem vivido dentro do canteiro, para mostrar para vocês que é básico, fácil, simples, mas extremamente necessário fazer o óbvio, né? O óbvio é muito importante para a gente desenvolver um canteiro de maneira singular. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. O 8º passo para se tornar um engenheiro de sucesso é: controle a sua mão de obra. Quantos funcionários você tem? Você tem que saber disso, essa informação tem que estar na sua mesa, você tem que estar ciente até as 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, todo mundo já bateu ponto, todo mundo que tinha que entrar no canteiro de obras já entrou. Então você precisa saber a quantidade de mão de obra terceira, mão de obra própria, e saber o que cada um deles irá executar, não só naquele dia, mas em toda a semana. Como a gente já conversou aqui, né? A gente precisa ter planejamento de médio, curto e longo prazo. E para isso você precisa saber quantas pessoas você precisa para executar cada um dos serviços. E como dimensionar isso, né? Você precisa de algumas ferramentas para lhe auxiliar. Uma delas, existem algumas planilhas que já te diz, já te informa a produtividade mínima que um profissional tem que executar. E com essa informação você consegue dimensionar todos os serviços de sua obra, certo? Algumas planilhas que fica a critério de vocês utilizar. Eu costumo usar a minha experiência. Por quê? Porque a depender do solo que você está utilizando, você vai conseguir cavar, né, uma fossa séptica. Você vai conseguir cavar uma vala para passar uma tubulação de uma maneira diferente. Em solos extremamente compactados, né, solos que você teve um aterro e foi compactado aquele solo, você vai ter uma dificuldade para escavar aquela região. Agora, um solo natural, talvez você seja um pouco mais simples. Então, esse histórico é na vivência, né? Com o tempo, você vai conseguir criar essa sua própria tabela, né? Para você conseguir dimensionar a sua equipe. Então, eu costumo fazer uso da minha experiência para dimensionar as minhas equipes do canteiro. É lógico que isso foi ao longo de 10 anos. Eu não construí uma planilha ontem e estou aqui utilizando ela. Não, é uma planilha que eu venho desenvolvendo há 10 anos para a gente conseguir ter esses números e conseguir dimensionar uma equipe a depender do local aonde você está e qual serviço que você vai executar, quais as condições que você vai oferecer. E aí você consegue dimensionar a equipe e a partir daquilo dali você precisa controlar. E controlar é uma relação de confiança com o seu funcionário. Por quê? Porque você pode passar a meta para ele, mas ele pode não executar da maneira que você queria, né? Não com tanta proatividade e atividade em cada um dos serviços. Então, gente, é preciso ser extremamente claro na comunicação com o seu funcionário, né? Quanto mais claro você for, mais fácil você vai atingir as suas metas e controlar a sua mão de obra. Outra dica que eu queria falar com vocês para o controle de mão de obras eu já joguei algumas vezes o O, né? E o uso daquela tática de você reunir, né, alguns pinos e colocar na implantação de sua obra. Você coloca uma implantação no isopor, né, um EPSzinho, você coloca a implantação e vai lá colocando, né, capacete vermelho, seria pedreiro, por exemplo, e aí você coloca lá a quantidade de pedreiros que você tem em cada um dos serviços e o local onde ele está trabalhando. Eu uso isso como uma ferramenta já há muito tempo e normalmente ela me ajuda a tomar decisões claras, né? E dividir isso com o canteiro. A outra coisa não deixe de pelo menos uma vez a cada trimestre conhecer todos os seus funcionários. Como assim? Chega um pouquinho mais cedo na obra e olhe para você ligar o nome à pessoa, né? Para você conseguir rodar o canteiro e identificar aquelas pessoas.
né? Você criar uma intimidade com aquelas pessoas. Isso é muito importante, porque controlar a mão de obra é você conseguir ser persuasivo, é você conseguir ter a equipe na sua mão, né? Por assim dizer. Você ter a equipe na mão é extremamente complicado, não é tão simples. Às vezes as pessoas elas não têm uma boa índole para trabalhar com você, né? Às vezes a pessoa não gosta de você, simplesmente assim. Eu queria dar outra dica para vocês, que é a seguinte: é interessante que você compartilhe com o seu funcionário o que ele vai executar durante o dia dele, né? Aí eu estou falando da parte administrativa, seus encarregados, seus auxiliares, né? Você dividir com eles o que ele vai fazer durante o dia. Quais são os horários? 8 horas da manhã ele vai fazer alguma coisa, 9, 10, 11. Dividir aquilo dali como rotinas e, logicamente, replanejamento em cada um desses para você conseguir controlar a obra do campo, né? Você acompanhar os seus funcionários no campo. O funcionário no campo, ele precisa ter um ajuste. Sempre você precisa estar ali ajustando eles, né? Você tira de um lugar, coloca para o outro, estava em um serviço, vai para outro. Só que isso tem que estar anotado, tem que estar acompanhado. Ou então você vai perder a linha, você vai perder o fio da meada, por assim dizer, né? Então é interessante que você tenha anotado tudo que os seus colaboradores estão fazendo e em cada lugar diferente. Então eu costumo anotar as atividades fixas que os funcionários precisam estar em cada um dos lugares. Eu costumo fazer essas anotações. E naquelas anotações é interessante que a gente coloque cada vez que ele saiu daquilo dali, né? O tempo que ele gastou, se foi o dia inteiro, se não foi, se foram horas naquilo dali, porque no final você vai conseguir medir, né? E uma frase emblemática que eu já ouvi várias vezes é: quem não mede não gerencia. Então você precisa medir o quanto que os seus funcionários estão executando. Uma vez que você mede isso, você consegue mensurar se a equipe está boa, se a equipe não está boa, se precisa tirar alguém, se precisa acrescentar mais para aquela equipe. E isso é o simples e o básico e o extremamente necessário para a gente fazer a diferença dentro do canteiro de obras. Eu não posso deixar de pedir para vocês uma coisa básica: se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha isso daqui o máximo que você puder com seus amigos, com quem você gosta, com quem você não gosta, com todo mundo. Divide isso aqui. A ideia desse canal é conversar com o número máximo de pessoas e tirar a dificuldade de tocar ou de conduzir ou simplesmente de gerenciar um canteiro de obras. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem.